Cruzeiro começou muito bem, né? Já logo no início, aquela blitz inicial do Cruzeiro costuma ir para pressão, pressionando o adversário logo na saída de bola, tentando já roubar essa bola no campo de ataque. Foi isso que aconteceu, daquela intensidade que a gente acostumou a ver os times do Leonardo Jardim e ex-Cruzeiro, que a gente viu dentro do Campeonato Brasileiro ontem, durante boa parte do primeiro tempo até. E aí o Cruzeiro, como vem acontecendo nos últimos jogos, né? Então, um filme repetido. Cruzeiro com o domínio da partida, fazendo o primeiro gol, com reclamações da arbitragem, depois acaba abrindo o bico no segundo tempo. Ontem não sofreu a virada, mas foi por muito pouco, né? O Cruzeiro com muitos desfalques, como você destacou, já tinha 3 suspensos, o Jardim já sabia. E também durante a semana teve a triste notícia da recuperação do William, ainda com dores no quadril, né? Quando sofreu aquela pancada no jogo contra o Grêmio, no Mineirão. Então não tinha o William, já não tinha o Fagner, que se machucou na Copa do Brasil, teve que improvisar na direita, foi o Jonathan Jesus. Mais uma vez, ele não foi tão bem, acho que não comprometeu, mas também não foi tão bem, errou muita saída de bola, o Jonathan Jesus. Na esquerda, o Prats acabou substituindo o Kaique, o Wallace substituiu o Romero no meio campo, e aí, um pouco mais à frente, o Eduardo substituindo o Christian. Foi a configuração do Cruzeiro com essas 4 mudanças, um Cruzeiro bem diferente, mas que começou bem e, como aconteceu nos últimos jogos, acabou sentindo cansaço no segundo tempo. Pra mim foi pênalti, e pra você, Lélio? Pra mim também. Então, eu nunca vi, né? Vôlei, como diz Jardim. Isso, né? aí, mas não é manchete, não. Manchete aqui, ó. Duas mãos. Ele deu o famoso saque copinho. Quando você começa... Quando você começa a treinar muito novo, você tá na escolinha, o técnico vai te ensinar a sacar assim, o copinho. A gente chamava de copinho. Então o camarada simplesmente deu um copinho na bola, tanto que ele já fez até a cara assim de cachorro arrependido, né? Da bobagem que fez. E aí o VAR sequer chamou. Se o árbitro não achou, o VAR poderia perfeitamente intervir e, chamar o juiz para analisar o lance pelo monitor. Aí também fica aquela questão, né, da interpretação e outra coisa, que a bola toca antes também, se eu não me engano, na barriga do jogador José Aldo, do Mirassol, né? Exatamente. Então, olha, de qualquer maneira, pra mim, qualquer lance de bola na mão dentro da área, pra mim, é pênalti. Pra mim, não tenho muita dúvida quanto a isso, não. É regra, né, Jânio? Não é pênalti, não é interpretação, né? Pois o povo aqui que interpreta, não sei o que é isso. Mas eles mudaram a regra, né, Dilmar? Então é tanta coisinha agora. Tá doido. É difícil, mas isso pra mim é pênalti. Pra mim também não vi assim, não vi nem questionamento. Também não. E o VAR nem chamou, né? Não chamou. Pois quer dizer, ou seja, quando o VAR não dá o toque, alguma coisa, significa que todo mundo que estava, né, do árbitro em campo, todo mundo que estava no VAR, todo mundo concordou com a marcação do árbitro, né? Ou seja, levou ele pro buraco, todo mundo junto. Mais ou menos engraçado. Aí pode ser o choro do perdedor, né, de quem empatou, não foi um resultado não bom pro Cruzeiro, né, muito pelos últimos resultados, né, a derrota pro Santos no Mineirão e as vitórias de Flamengo e Palmeiras, mas como a decisão do árbitro não é mantida nos jogos do Cruzeiro, né? Contra o Santos, a decisão do árbitro era de um lance normal, na possível falta do Matheus Pereira no Zé Rafael, mas aí o VAR entende que não chama. É por isso que o que o pessoal do VAR decidir acaba interferindo na partida. Até acho que ontem não foi esse o caso, não. Pra mim foi um pênalti, claro, mas foi antes do gol do Cruzeiro. Se marcasse aquele pênalti, o Cruzeiro fizesse o gol, era 1-0. Acho que ontem, é claro que tem que reclamar, o erro tá aí, tá pra todo mundo ver, acho que não tem discussão isso. Mas acho que ontem, colocar na conta do Bruno Arleu, que é horroroso, é muito ruim, mas colocar na conta dele é mascarar alguns problemas que a gente vê no Cruzeiro. Eu falo aqui sempre, né, Rafa? Exatamente. Sempre eu falo. Não tem como você elogiar árbitro de vídeo, ninguém. Infelizmente, a gente até gostaria, mas o pessoal parece não ter o mínimo critério de uma rodada para outra. E nem o próprio VAR, que está lá para corrigir o erro do companheiro. Porque a não ser que o VAR realmente tenha interpretado. Não, segue o lance aí que foi jogada normal. Esse tipo de
de lance, o áudio não é divulgado, será? Eu acho que porque o do jogo do Santos foi divulgado, né? Do Cruzeiro. Mas ali é um gol anulado, né? Sim, ali foi divulgado. Eu não sei nesse lance, mas a gente vai procurar ver se tem. Agora, você pode pedir também, né? Pode. O time pode pedir. O Cruzeiro, só para falar sobre isso, o Cruzeiro vai à CBF, mas está preparando todo um material das últimas vezes em que ele foi prejudicado. E eu queria dizer o seguinte, Rafa, até indo um pouco contra o que você falou. Tanto no caso do Santos, do gol anulado, para mim erroneamente, quanto ontem da não marcação do pênalti, eu considero erros capitais. Por quê? Você muda a condução do resultado da equipe, em todos os sentidos. Você deixa os jogadores mais nervosos, porque eles começam a ver uma situação de arbitragem que pode estar contra eles. Então, para mim, é interferência direta no placar de jogo. Para mim, não tem. Essas situações onde acontece isso, para mim, é interferência direta. Quando é uma falta não marcada, uma expulsão que não aconteceu, esse tipo de coisa, você pode até avaliar, mas no caso de anulação de gol ou pênalti não marcado, sendo pênalti, para mim, interferência direta. Então, existe isso. Óbvio que o Cruzeiro tem os problemas dele, óbvio que teve problema contra o Santos, óbvio que teve problemas contra ontem o Mirassol. Poderia ter sido diferente? Poderia sim. Dependendo do que acontecesse, a forma como a arbitragem levasse o jogo, tanto que a gente comenta muito, esse árbitro para o jogo demais, esse árbitro pica demais. Tudo isso interfere numa condição de partida, de evolução mesmo do time. Então, para mim, são erros capitais que prejudicam o time. Isso vale para Cruzeiro, vale para Atlético, vale para América, para São Paulo, para Palmeiras, qualquer time. Para mim, são erros capitais que definem uma situação de jogo. Por isso, para mim, nos dois casos, o Cruzeiro foi muito prejudicado. Não, eu também acho, eu concordo. O que eu quero dizer é o seguinte, só para explicar. A diferença do erro, por exemplo, são dois erros, né? E todo mundo concorda aqui. O jogo contra o Santos, acho que o Lelão até tem uma opinião diferente com relação ao lance da falta no Zé Rafael, mas para mim não foi falta do Matheus Pereira no lance com o Zé Rafael, e para mim ontem teve o toque de mão. A diferença é que o Cruzeiro tinha acabado de sofrer o gol do Santos e faria naquele momento da partida o segundo gol. Então seria um 2-1 para o Cruzeiro, que aí criaria uma atmosfera no Mineirão completamente diferente. Ontem, no lance do toque de mão claro do Zé Aldo, ele dá um soco na bola, né? E aí tem até essa analogia, né? O lutador Zé Aldo, que ele dá um soco na bola. Ele dá um soco na bola e o Cruzeiro reclama, mas no lance seguinte o Cruzeiro faz o gol, né? Então, assim, eu entendo que é um erro capital, pode ser sim, claro, poderia o Cruzeiro fazer o gol na sequência, o segundo, mas a tendência é que o Cruzeiro fizesse o gol aquele gol 1-0, e aí a tendência é que fosse o mesmo time que fez o gol com o Caio Jorge na sequência, né? Então, pra mim, teve ontem o erro, que foi claro, mas eu acho que na sequência da partida o Cruzeiro acaba fazendo o gol, então interferiu por ser um lance capital, mas eu não acho que ontem tenha sido tão determinante como foi o erro, por exemplo, o jogo contra o Santos. E acho legal, vamos começar a chamar o Jardim, porque o Jardim falou muito ontem, deu até explicações, e acho que de uma forma, vamos dizer, delicada ou pensativa, ele falou sobre as limitações do time, né? Acho assim que isso, para mim, já é a segunda entrevista que ele dá falando dessa questão das limitações, que você é um repórter muito atento, já falou isso, ele só substitui depois dos 25 minutos. Ontem nem nos 25 minutos. A primeira até foi, né? Como o Matheus Henrique, ele entrou exatamente no 25. Mas assim, essa demora e tudo mais, ele acabou explicando aí. Então vamos com o Leonardo Jardim. Ele falou dessas limitações da equipe que impediram as substituições e explicou por quê. Fala, Jardim. Em primeiro lugar, vocês sabem as nossas limitações para este jogo. Tivemos 6 jogadores que normalmente jogam de fora, não é? Os 2 laterais, mais o Kaique, mais o Romero, mais o Christian, mais o Marquinhos também, e tivemos que arranjar a equipa da melhor forma, ok? E a gestão da equipa nas substituições, mais do que de ordem estratégica, foi ver até
como é que eles aguentavam, que é para a gente mudar. Com certeza que se tivéssemos hoje mais um médio no banco, eu tinha tirado o Lucas mais cedo, porque o Lucas estava com dificuldade. Eu tinha tirado um lateral esquerdo, eu tinha tirado também os nossos laterais, um esquerdo ou um direito, porque estavam já com alguma dificuldade. E eu não podia gastar as substituições antes de terminar o jogo, não é? Então, se eu faço as substituições antes e depois o Pratos, como foi no Fluminense, faz-me aquele sinal que vocês sabem, aquele que roda assim, que não pode aguentar mais. Ou o Jonathan na direita também não pode aguentar mais. E tivemos que gerir até aguentar até ao fim. Então, chegou a 5 minutos do fim, já não tínhamos nada para fazer. Eles foram aguentando no sofrimento, na dor. E foi isso que disse aos jogadores. Hoje não foi um grande jogo de futebol, foi mais no sofrimento, na dor. Tínhamos muitas limitações. E essas limitações tivemos que gerir da forma que gerimos. No sofrimento e na dor, né? Antes do Lélio comentar isso e do Rafa também falar pra gente, ele que foi o repórter do jogo ontem, o Jardim acabou revelando que haviam outras limitações também de quem estava no jogo. Não era só do pessoal que não foi, não, mas quem estava no jogo também tinha limitações, inclusive uma dor de barriga. Confere aí. Sabíamos que havia jogadores que não têm jogado que não iam aguentar mais de 60 minutos. Aguentamos o Wallace o tempo dos 60 minutos, 65. Depois entrou o Henrique ali mais no corredor para ajudar. E depois o Wanderson num pedacinho pela coisa e esperamos pelos outros. Esperamos. Ainda bem que não aconteceu como no fim do meu. O lateral esquerdo já em dificuldades, o Jonathan já em dificuldades, o Lucas com algum problema de dores de barriga, que ele saiu rápido, que ele estava com algumas dores. Eu acho que acabamos por gerir da melhor forma, porque se eu tivesse que meter o Gamarra a lateral esquerdo, se eu tivesse que meter alguém a lateral direito, um jogador qualquer a lateral direito, talvez o Murilho a lateral direito, e se eu tivesse de fazer essas trocas, e se a gente perdesse o jogo, toda a gente estava a dizer, porra, você não tinha soluções, não fazia. Mas no futebol é sempre assim, quando não fazemos, tínhamos que fazer. Quando fazemos, não devíamos fazer. E aí, Lélio, ele explicou quase todo o grupo, né? Falou todas as situações que estavam envolvendo os jogadores. Edmar, com exceção ao Flamengo e ao Palmeiras, todo mundo tem dificuldade no elenco, né? Uhum. Isso aí a gente tem que falar também. Claro. Não é privilégio dele, não. E ele, de uma só vez, ele perdeu 3 laterais, 2 pelo lado direito e 1 pelo lado esquerdo. E realmente as opções ficaram diminutas no seu banco de reservas para aquele setor. Mas para o setor ofensivo havia opção. Eu particularmente não entendo o porquê de mais uma vez não entrar o Gabriel Barbosa. Eu acho que a presença por si só dele já, sabe, incomoda o adversário, mas de qualquer maneira é isso aí. O Campeonato Brasileiro, por isso que ele vai se complicando, e a gente vinha falando que o elenco também não era, né, tão vasto assim. Ele, na verdade, ele tem deficiências. Claro, você perder 2 laterais direitos é difícil, é muita coisa. A gente sabe disso. Sem contar ali no meio de campo, que perdeu o Lucas Romero. Tinha um jogador só com a característica de primeiro volante, e que era o Wallace, que acaba sendo substituído. Não só ele, aliás, ele saiu para entrar o Matheus Henrique, né? Isso. E a outra modificação saiu o Wanderson de novo para entrar o Lautaro Dias. Uhum. Foram as 2 feitas por ele. Mas realmente a gente viu uma queda física muito grande do Cruzeiro na etapa complementar. Só pegar os números aí. 11-2 em finalizações para o Mirassol. Por isso que ele explica, né, em relação ao jogador para o jogador. Você entendeu a explicação dele? Você que faz o dia a dia, 24 horas por ano do Cruzeiro, você entendeu as explicações dele? Eu entendi, Di. Eu acho assim, eu acho que tudo tem que ser colocado, né? O empate nas circunstâncias como ele aconteceu e como o Mirassol termina o jogo pressionando o Cruzeiro, pelos números que o Lelão trouxe, para quem acompanhava o jogo, viu um segundo tempo de praticamente um time só, né? O Cruzeiro não atacou, acabou não chutando uma bola praticamente no gol do Walter. Então, um segundo tempo de um Cruzeiro omisso e que só se defendeu
muito pelo cansaço. Então, ou seja, a gente entende tudo isso. Ninguém aqui está dizendo que o Cruzeiro tem um elenco excepcional. Longe disso até, é um elenco que é o que o Jardim já falou aqui. São 16 jogadores que dá para contar. Se ele perde os 6 que ele citou aí, além dos 4 que não jogaram ontem, aí pode acrescentar o Marquinhos, que até viajou para São Paulo, mas acabou assistindo uma indisposição por lá, então nem teve no banco de reservas, ou seja, entraria o Marquinhos ontem e o Fagner, que também não viajou para São Paulo, então eram os 4 titulares, mas os 2 que também não participaram. Então a gente sabe da limitação do elenco, a gente sabe que foi um bom resultado, se a gente for analisar todo o contexto, empatar com o Mirassol lá, que ainda não perdeu no Brasileiro, não é um resultado de todo ruim, mas eu acho que alguma coisa a gente precisa, se não começar a questionar, começar a entender um pouco mais da cabeça do Jardim. Eu acho que pode ir até além só do Gabigol. Se ele tem algum problema com o Gabigol para não poder testar um pouco mais ou para poder experimentar o Gabigol ou numa função diferente, ontem ele poderia escolher pro lugar de quem ele poderia entrar, porque estava todo mundo muito cansado. O Matheus já estava muito cansado no segundo tempo, voltando e não conseguindo produzir mais. Se ele quisesse colocar para a vaga do Wanderson, como foi para a saída dele, para a entrada do Lautaro, né? Então ele teria opções. Para mim, quando ele não faz todas as substituições, ele mostra que ele está satisfeito com o que ele está vendo dentro de campo. Também, se ele por um lado diz que o banco para mim não interessa, por outro, ele não mostra para a torcida que, olha aqui, o Gabigol entrou e não correspondeu, o Bolassi entrou e não correspondeu, o Kaique Kenji entrou e não correspondeu. Se a gente for pegar exemplos no futebol, inclusive o Cruzeiro é um deles, né, de jogadores que estavam praticamente fora do time. Isso. Christian foi isso, Lucas Silva foi isso, Vidalba foi isso. Vidalba foi criticado aqui pelo Pedrinho, né? Então, eu acho que tem que tentar. Quando ele espera e ele disse que esperou, entendi o que ele quis dizer. Se o Prates faz o sinal, ele ia precisar de alguém para lateral esquerdo. Isso que eu entendi. Não foi isso? Que ele falou assim, eu não podia substituir, porque na verdade o meu banco também não estava correspondendo para ter essas substituições. Aí que eu fiquei assustada. Né? Mas ele tinha mais 3 para fazer, né? Então vamos imaginar que se o Prates abre o bico, se o Jonathan Jesus abre o bico, ele poderia fazer mais uma pelo menos. Então acho que faltou querer ganhar um pouquinho, ter ousadia para tentar vencer. Ontem o Cruzeiro, para mim, mostrou que a briga é para Libertadores e não pelo Brasileiro. Agora, ontem, quando ele fala até em não colocar o Gamarra... Isso. É porque ele não confia no jogador. Exatamente. Porque se o menino estava cansado, fora de ritmo, que é o Cauã Prates, perfeitamente, a gente sabe que o Vidalba, ele foi contratado pelo Cruzeiro não para ser zagueiro. Né? E todo mundo sabe que a posição dele era um ala pela esquerda. Realmente, você ali com algumas peças que ainda estavam no banco de reservas poderia ter feito algo melhor. Mas o Campeonato Brasileiro, eu repito, é para você também superar as dificuldades. Esse é o momento que toda a equipe passa. Departamento médico cheio, ou nem tão cheio assim, né? Mas também convivendo com jogadores pendurados. E o Cruzeiro ainda ontem, ele se safou, né, de perder o Matheus Pereira e o Caio Jorge, por exemplo, que estão com 2 cartões ainda. Confere, Rafa? Confere, eles e o Lucas Silva também estão com 2 cartões. E acrescenta ainda, Leleão, ontem, por exemplo, se a gente pegar a configuração do banco, né, o Japa já mostrou que pode ajudar e muito o Cruzeiro, ajudou o Cruzeiro numa fase final apertadíssima, né? O Cruzeiro brigava para não cair, ele entrou num time completamente desfigurado e deu resposta, entrou num clássico super difícil na Arena MRV, onde ele mostrou personalidade, então ele mostrou que pode ser um jogador muito bom. O Murilo esse ano, estreando no profissional, já mostrou que pode render também no meio campo, que abriu o bico completamente, né? Lucas Silva estava morto, o Wallace, depois do cartão amarelo, foi um desastre. Morto. O Wallace, para mim, inclusive, erra no gol do Negueba, ele não dá o bote, e quando sai atrasado, o Negueba já tirou e acerta um chute muito, muito feliz também, né? Mas, então o meio campo do Cruzeiro estava entregue. O Bolassi pode mudar o jogo numa jogada aérea, uma característica diferente que ele não tentou. E o Gabigol, como ele não destacou, é o Gabigol. Quando ele entrar, ele chama atenção, ele vai chamar a atenção da marcação. Agora, se o Gabigol tem um problema pessoal com o Jardim, aí é pra gente realmente entender o que tá acontecendo. Porque bola, por mais que o Gabigol não seja o Gabigol do Flamengo,
ontem era um jogo que ele poderia sim ajudar o Cruzeiro. Sim. E só para deixar bem claro, né, Lélio, Rafa e tudo mais, a cobrança, e a gente tentando entender qual é o lado do Jardim, a gente está fazendo essa cobrança porque o Cruzeiro é o terceiro colocado no Brasileiro. Ontem, com uma vitória, ele poderia ter ido à vice-liderança e colar no Flamengo de novo, porque quem falou que está disputando uma vaga na Libertadores foi o Cruzeiro. Né? E assim, quando a gente procura entender o processo do Cruzeiro, a gente está procurando entender o que pode acontecer com essa equipe numa competição tão difícil como é o Campeonato Brasileiro. E por tudo isso que a gente fica meio sem entender. Quando você cita o Japa, quando você cita os meninos, então ele também não confia. É isso, né, Lélio? Vamos abrir o jogo? É isso, né? Só pode ser. Porque realmente nós vimos o Japa atuando naquele jogo, né, em que o próprio Kaique Bruno foi lançado pelo Zé Ricardo lá no estádio do Atlético. Claro. Sabe, o Kaique entrou numa fria tremenda. O próprio Cauã Prats, o técnico confia, mas no Japa não confia. Como assim? Como também não deve confiar no Murilo. Isso. Que ontem estava no banco e já jogou. Quer dizer, você ali quebrando a cabeça, poderia ter modificado o time, ter feito algo diferente e não apenas 2 modificações. Por mais risco que você corresse entrando um Gamarra, por exemplo, mas você ainda teria uma força pela lateral, né? Aliás, pelas laterais o Mirassol foi chegando, alçando bola para dentro da grande área e até o rapaz acerta um cabeceio na trave, que o Cruzeiro escapou. Depois outro cruzamento, camarada cabeceou livre e perdeu uma ótima oportunidade. Enfim, poderia ter pensado, mas de qualquer maneira, você levando em consideração que o Mirassol também está invicto, né, dentro de casa, faz uma boa campanha, e a gente alertava durante toda a semana, do jeito que ele atuou contra o Flamengo, já sabia que fácil lá não seria, e a gente já falava sobre os desfalques. Todo mundo vai ter desfalque, mas o Cruzeiro teve alguns que realmente, praticamente, são impossíveis de se repor. O Lucas Romero, com o Wallace desse jeito, ele não tem reposição. Não tem. Não tem. Não tem. E o Kaique Bruno, por melhor que tenha jogado o Cauã, ele não é igual o Kaique Bruno, é diferente. A marcação do Kaique, ele é um jogador mais incisivo também na hora do ataque, mas os caras falam, mas ele não acerta um cruzamento, mas ele dá sequência à jogada. É bem diferente. E sem contar, né, que sem o Willian e sem o Fagner, você teve que utilizar o Jonathan Jesus. Ele foi mal? Foi, mas não é da posição.